Olá, pessoal! Estamos iniciando hoje mais um bate-papo do nosso podcast Entre Gerações Pod. Eu, Marci Lofrano, Juliana Cortez e a nossa convidada em especial hoje, Ivone Lopes, escritora, empresária. Gente, que saudade que eu estava de vocês! Mas antes eu vou partir para a humilhação. Sabe o que é? Segue a gente no Instagram, Entre Gerações Pod. Segue a gente no YouTube, deixa o seu like, porque assim, vai ter muita coisa boa. Esse bate-papo em especial é algo assim inspirador. Fica aqui com a gente, tá? Mas antes, eu gostaria de agradecer ao nosso parceiro querido Humberto. Ele presenteou a nossa convidada com o nosso logo, porque ele personaliza, gente. É isso mesmo. Inclusive, ó, Dia dos Namorados tá chegando, hein? Fica aquela dica pra você que quer mimar o namorado com uma xícara personalizada, sabe? Um eu te amo. Ele faz cada coisa linda, vocês não têm ideia. O @ dele é pixel_foto_oficial, tá bom? Por falar, né, em coisas lindas, eu tô observando aqui que a Má... Olha, gente, super chique. É atemporal. Eu amei, Má. Conta de onde que é. Então, isso aqui é da Dona Acessórios. Nossa. Ela fica localizada em São Paulo, na rua... Rua não, é lá na Vila Industrial. É aqui pertinho de onde a gente está. Ela fica na Avenida do Oratório, no 4.873. Ela chama Sônia, chama Dona Acessórios. Gente, tem cada coisa linda lá, que assim, não é só acessórios, sabe? Tem roupa, tem bolsa, tem óculos, tem um monte de coisa, muito mais coisas. Vão lá que vocês não vão se arrepender. E, ó, fala que vocês viram a gente aqui no podcast, hein? Do Entre Gerações Pod, tá bom? Só arrumando, gente, eu falei o @ errado, tá? É pixel_foto com PH _oficial, tá bom? Vamos lá, então, com a nossa primeira pergunta. Na verdade, né, Má? Fala um pouco, assim, porque a Ivone, ela tem uma história de vida, assim, tão inspiradora, né? Ela vai contar algo assim que eu acredito que vai agregar muito na vida das pessoas. Então, vamos começar assim. Quem é a Ivone? Primeiro, eu quero agradecer Sim. essa oportunidade de estar aqui entre vocês, né? Porque eu vou falar um pouquinho quem é a Ivone Lopes. Ivone Lopes, já estou com mais de 8 décadas de vida, né? E, assim, por inspiração, na pandemia, né, devido a algumas intercorrências, eu virei escritora. Olha que legal. Eu me tornei escritora por estar na pandemia, né, não estava podendo fazer muita atividade, juntamente com uma comorbidade minha, né, de cirurgias, estar numa cadeira de roda, e não podia também, na pandemia, estar fazendo tudo que eu fazia, né? Assim... Não podia ter contato com ninguém, né, Ivone? Então, aquela... A gente ficou enclausurada. E agora, né? E agora? Então, eu me tornei, né, escritora, porque realizei um grande sonho. Que legal. Né? E é interessante, né? Porque quando a gente fala de pandemia, ao mesmo tempo que foi, assim, de fato, né, muito ruim, quantas pessoas se descobriram? Nossa, em várias coisas, né? Em várias coisas, assim. Completamente diferentes e, assim, se descobrindo no sentido de outras atividades que jamais esperavam que fosse fazer. Isso que eu achei que foi o ponto-chave. E muito legal. Eu acho que da Ivone foi mais ou menos isso, né, Ivone? Eu vou até complementar sendo isso mesmo, né? Por me ver, além da pandemia, né? Eu tive uma intercorrência e fiquei numa cadeira de rodas, né? Você falou. Então, o que eu precisei? Eu precisei me reinventar, né? Eu precisei falar assim, não, mas agora eu só não posso andar. Mas eu preciso fazer algo, eu preciso produzir. Porque é uma coisa que sempre eu gostei, né? Sim. Estar produzindo. Então, como já fazia essa atividade com palestras como empresária,
e comandando equipes como líder também de empresas e vários empreendimentos que eu passei na minha vida, como empreendedora também, eu escrevi o livro, Que né? legal. Eu escrevi o meu primeiro livro Aham. e já com isso já estou no segundo livro. A gente vai Ah, falar mais pra parabéns. frente dele. Mas, Ivone, essa questão, né? Você falou que na pandemia acabou partindo, né, pro lado de um sonho que você tinha que estava parado. Conta pra nós como que você retomou isso? Veio de família? Você... Não veio Não. de família, não tenho, assim, na família escritores, né? Mas veio, assim, das minhas práticas que eu fazia. Porque nesses livros que eu escrevi, eu estou deixando como um legado de vida, né? Eu estou sendo, assim, quero passar para as próximas gerações tudo que eu pratiquei e que me tornou essa pessoa, que com mais de 8 décadas estou ainda produzindo e podendo passar para as próximas gerações tudo o que a faculdade da vida me ensinou, né? Então, é esse o meu sonho atual, né? Sim. Então, eu gosto de estar passando, por quê? Porque a faculdade da vida, né, Nos ensina muito, né? me ensinou, né, de que assim, é uma escola, Verdade. né? E que escola, É, né? ela não dá diplomas para nós, né? Mas Mas a a gente vivência é maior do que qualquer outra coisa, né, Ivone? é, E você sabe, te interrompendo um pouquinho, assim, eu gosto sempre de salientar o quão bacana é ela, com a idade que ela tem, querer deixar esse legado, porque você começou lá atrás como empresária, jamais você imaginou que você ia ser uma escritora. Com uma história de vida que eu sei que você vai estar contando aqui, que a gente vai estar perguntando para você. E eu queria te dar os parabéns, porque hoje em dia as coisas estão tão diferentes e tão difíceis que o jovem já não tem tanta expectativa assim, às vezes discriminando a gente quando chega de uns 40 anos mais, né? Então, imagina assim, você com uns 80, eu com 60, por isso que nosso programa de podcast é Entre Gerações Pod, né, Ju? Verdade. sabe, E eu Márcia? friso muito isso, porque eu também tenho idade, eu também sou terceira idade, e a Ju, que está aqui, com 35 anos, né? Pois é, mas eu estou chegando já perto das 9 décadas. Meu Mas não é Deus. bárbaro isso? É E fantástico, ainda não cheio é? de sonhos. Cheia E boa de cabeça, de boa de sonhos, saúde, né? saiu da cadeira de roda, Pois é, com superações, né? né? As superações. Então, eu tenho muita coisa que eu já coloquei no livro, né? Que eu gosto de passar para as pessoas e que foi o que pautou a minha vida. Porque, como empresária, né? Eu vi pessoas crescendo junto também. Sim. Porque, às vezes, as pessoas, elas erram por falta de conhecimento, né? Então, eu acho, assim, que a gente procura aprender nas faculdades e tudo isso, a busca do nosso conhecimento, mas o que nos ensina verdadeiramente é a faculdade da vida, né? Prática, né? A Aprendizado, Porque a vivência. gente aprende como não errar, percebe? A gente vê, assim, porque toda vez, né, que a gente se encontra dentro de uma dificuldade, né, a gente se desespera, Sim. não é? E como? É a primeira reação do momento, né? E Então, o que é bom a gente lembrar que a gente, às vezes, quando tem as dificuldades, é que a gente aprende como não errar. Perfeito. E errando que se aprende, É né? errando que se Por aprende. isso que a gente nunca deve ter medo Sabe? É e que se encorajar sempre para fazer quem alguma não aprender coisa. pelo amor vai Vai aprender pela pela dor. dor. Exatamente. Verdade. Fala um pouquinho, porque eu tô curiosa também, do seu lado, assim, mais pessoal, né? Você contou, a gente fez a pergunta quem é a Ivone, você falou que foi, né, empresária, empreendedora, tudo. Mas, assim, você é casada, tem filhos? Conta pra nós um pouquinho dessa parte. Sim.
tenho, assim, se eu vou contar, assim, por cima, né? Porque Isso, são por muitos cima. acontecimentos, É. né? Aham. Então, assim, eu estou viúva agora, né? Uhum. E há 8 anos, e tenho uma família numerosa, 4 filhos, 10 netos, 4 bisnetos, Nossa. né? E o que eu coloco, né, para as pessoas, para as próximas gerações, é que vale a pena, né, a gente retomar um pouco que a nossa sociedade está esquecendo nesse momento tão conturbado que estamos vivendo, né? Então, esse momento nos remete a pensar assim na nossa reforma íntima. É por isso que eu gosto de falar, né? De que vale a pena, porque a recompensa, eu tenho muita recompensa, eu, na minha caminhada, na minha jornada, né? Em ter filhos maravilhosos, né? De família maravilhosa, que seguem dentro do moral e da disciplina e também do empreendedorismo, né? Principalmente o empreendedorismo cristão, Sim. né? Empreendedorismo cristão, porque se a gente parar para pensar, né? Jesus, né? Eu vou tocar nesse assunto. Fica à Nesse vontade, assunto Evone. não, no nosso Criador, né? Uhum. Nosso Criador mandou o seu Filho para nos ensinar o amor. E é o amor que está no livro, é o amor que eu gosto de falar para as próximas gerações. Que Que lindo. lindo, bacana, né? Nossa, demais. Eu acho que podia mostrar o tema do livro, né? Já? Não? Deixa de surpresa? Espera mais um vamos pouco? aprofundar um pouquinho mais Então nela, tá. já já a gente entra no livro, pode ser? Sim, com certeza. Pode falar. Vai, segue. Você falou, né, dos princípios. Então, assim, é muito nítido que a tua família, além do princípio cristão, você deixou realmente uma base para eles seguirem, né? Já que nós estamos falando, né, assim, Família? não, nós estamos Filhos. falando de família, né? Então vamos falar um pouquinho do que a gente encontra, né, nas parábolas da Bíblia, né? Então, que é falado assim. Vou até contar assim, alguma coisinha, né? Fica à vontade. Muito de nós, né? Muito de nós, os humanos, né? E fala assim, ai, mas Deus me ajude, por favor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? Então, mas a gente esquece de falar assim, você pede, mas faça por merecer, né? Então, não foi a minha sementinha do meu marido, né? Foram as pessoas mesmo, os meus filhos, né? Que entenderam esse ensinamento, né? De que, assim, do bem, né? Um ensinamento do amor, né? Então, é isso que pautou a minha vida e, com isso, eu fui vendo pessoas também crescendo em busca de conhecimento. Que bacana, né? Isso é legal. Mas de fato, se você for parar para pensar, tem sim a sementinha, Sim, né? os exemplos, né? Exatamente, é tudo, né? E é até interessante a gente falar sobre isso, porque hoje em dia a família tá... Exatamente. Qual é o valor da família hoje em dia, né? Tá se Tá perdendo, meio se perdendo, né? Então é importantíssimo ressaltar essa questão. Que eu gostaria... Esses valores, esses princípios, a semente, né? A base. É essencial Tradição Isso. mesmo. É familiar, essencial. né? Que se Moral e a perpetua. ética, né? Porque a gente sabe que assim, não é todos, né? Mas uma parte também, né? Não sei qual é o percentual disso, mas a gente vê que pessoas, né? Que ficam bem, né? Acham bem, não se importando de derrubar o próximo, né? É a mesma coisa que falar assim, eu vou superar, vou fazer isso, sai da minha frente que eu quero passar, não é nada disso, né?
Não é nada disso. Derrubando pessoas para poder chegar onde quer, não é? É ao contrário, né? É a gente ajudando o próximo, porque inclusive está na Bíblia, né? Sim. Fora da caridade não há salvação, né? Nós precisamos ser caridosos também, é o amor que Cristo veio nos ensinar. Faz parte de um dos A mandamentos, minha vida se né? pauta nisso, sempre Sim. se pautou, e é o que eu quero agradecer muito, que valeu a pena. Sim. E é isso que eu acho que é bacana, independente de religião, né? Exatamente. A gente ter Deus e acreditar em alguma coisa, porque até ser ateu é muito difícil. E nos dias de hoje, ser ateu, não acreditar em nada, eu acho que É desafiador. é desafiador, né? Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, eu acho assim, que a gente precisa passar por esta vida e deixar um rastro, nem que for um pequenininho, né? Para deixar uma semente, alguma coisa, para que possa fazer bem para outro. E você tem alguma memória afetiva que guarda assim no seu coração? Ah, muitas, várias, demais. Conta Tem- algumas assim principais pra Tem gente. pessoas que passam pela nossa vida É. e saem, né? Simplesmente passam. É. E tem pessoas que passam pela nossa vida e deixam rastros de ensinamentos, E Verdade. como? né? Se a gente para ficar lembrando, né? De quantas pessoas não nos orientou, não nos ajudou em nossos momentos difíceis, Sim. né? Você nunca vai esquecer. Inclusive, acho que foi dia 22, foi o dia do abraço. E eu li uma frase que falava justamente isso, né? Você já abraçou alguém hoje? Às vezes Pois o seu é. abraço pode aquecer aquela pessoa, pode ajudar, fortalecer. Então, assim, às vezes a gente não sabe, mas um abraço fortalece tanto, né? Um bom dia, uma boa tarde. São pequenos gestos, né? Que fazem realmente a diferença na vida do próximo. Pequenas e você às vezes nem coisas, né? sabe. E eu tenho muito a agradecer, eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer os meus seguidores, os meus leitores, Sim. porque eles me dão uma felicidade que só quem sente é que pode dizer assim, muito obrigada, né? De gostarem, né? E me seguirem, Sim. né? Então, eu fico muito, quando eu tenho uma oportunidade, assim, de estar aqui, eu fico muito feliz para poder agradecê-los. Sim. E a gente Inclusive, também, né? É, muito. Muito Nossa, é uma feliz gratidão, em assim. poder ter você aqui junto com a gente, Muito podendo estar levando esse teu obrigada. legado para quem está lá do outro lado assistindo o nosso programa de podcast. É uma felicidade que você acaba se sentindo, assim, muito, muito recompensada por aquilo que você faz, né? E a felicidade que a gente sente é muito diferente das paixões mundanas. Não Sim, que eu não mesmo. goste da vida e de viver bem. Quem me acompanha sabe, né? Como que eu adoro viver, adoro produzir, adoro tudo isso. Então, a oportunidade é de todos nós. Verdade. O sol nasce para todos, O brilha sol para nasce todos. para todos, né? É, mas aí é que tá, para mim, a grande diferença. É o que eu falo. O sol nasce para todos e brilha para todos, mas são poucos aqueles que querem arregaçar a manga em conquista, porque eu acho que existe os dois lados. Ah, sim. A oportunidade que nos é dada através do universo, podendo ser chamado de Deus ou qualquer outra nomenclatura, mas a gente, cada um de nós também correr atrás, porque nada vai bater na porta e vai dar o livro pronto para você, não. vai dar as coisas prontas. A gente sempre tem desafios na vida. Sim. E é justamente isso que faz a gente crescer. Por isso que eu fico super lisonjeada estar aqui hoje com você. Sabe? E isso tudo, esses sentimentos todos, eu coloquei neste livro. A gente já né? vai entrar, é a minha próxima pergunta. Então, é assim, então, para vocês sentirem, né, de que realmente vale a pena, Sim. sabe? A recompensa é muito grande. Eu quero que Gratificante. você conte. Agora a gente vai entrar, você vai mostrar o livro. E eu quero até puxar o gancho também, gente, porque olha,
o Instagram dela é verificado. Ela é mega ativa, né, Ivone? Depois você vai até Exatamente. contar para nós como que foi iniciar essa trajetória aí nas redes sociais, porque eu tenho uma certa curiosidade, tá? Eu vou te Mas falar. antes, conta aqui. Como surgiu a ideia do Faculdade da Vida? Mostra pra... Exatamente. Pode vou... mostrar Pode o mostrar, livro para o é. nosso sim, público. olha, é assim. Isso. Foi feito com muito carinho, pensando nas próximas gerações como um legado de vida, né? Uhum. E eu falo assim, que eu sou uma prova viva disso, né? Porque Deus me dá, até agora, né? Com tantas intercorrências, me dá essa oportunidade de eu estar podendo fazer aquilo que tanto eu gosto, né? Que gratidão, né, Ivone, a Muito, Deus, né? muito. E legal também Sou muito agradecida. esse título que você colocou, né? Bem tocante Então, mesmo, bem profundo. e esse título, né? Ele veio muito cedo na minha vida. Olha. Não, muito cedo. Como assim? Porque eu achava assim, já com 10, 11 anos, eu achava assim, ai, mas uma vida é muito pouco, né? Então, como eu não tive uma intercorrência também, que não pude estudar naquela época, vocês imaginam o que é há mais de 8 décadas atrás. Não era o mundo de hoje. Sim, completamente diferente, até porque não tínhamos isso, não tinha internet, não tinha celular. Então era aceito, né? Pelos maridos, os pais. Nossa, não Não, dá. a própria geração já era diferente, né? A Isso. mulher era totalmente submissa ao homem, Não né? dá para comparar, É. assim, não dá para comparar o mundo que eu vivi com o mundo de com o mundo hoje. de hoje, né? Quem tem a oportunidade de estar, né? Como eu de bem com a vida, estou de bem com a vida, né? É maravilhoso isso, É né? maravilhoso. Então eu preciso passar isso para as próximas gerações, de que vale a pena. E olha, eu amei a capa. Uma fofurice, né? Uma fofurice. Toda florida. Nossa, perfeito. Perfeito. E assim, tem alguma... Não sei, né? Se você aceita dar um spoiler. Mas dentro aqui, tem alguma história, assim, que você poderia falar? Algo interessante, assim, do livro? Para dar aquele Mas não gostinho. contar. É só pra dar aquele gostinho. Olha, assim. eu não sei qual escolher. É. Porque foram muitas, muitas. Não Pega tenho, uma mais relevante aí, só para dar um gostinho em quem tá ouvindo a gente. Não tenho como escolher, sabe? Não tenho como que eu percebia, né? Que as pessoas, quando você dá um pouco de acesso à cultura, aprendizados, né? As pessoas, elas crescem junto com Verdade. você. No Vai se fundo, dizer- a gente vai- tem sede disso. As pessoas Né? têm, né? As pessoas têm, né? É só você falar algo assim, as pessoas estão, né? Carentes, Estão precisam. carentes. É. E não é carentes, elas precisam De amor mesmo, é carência, de assim. amor, Hoje em dia de as pessoas estão amor muito mesmo, carentes. né? Porque a gente chega aqui, assim, a gente nasce ignorante. Eu falo assim, ignorante, porque nós estamos aqui para evoluir. Então, nós não nascemos sabendo. Isso é assim, fala um pouquinho da sua história, de como você se descobriu dentro desse processo da escrita, né, Ivone? Não, esse foi a realização de um sonho, porque sempre eu tive muita vontade de escrever livros, né? Mas as minhas atividades como empresária, como mãe, Não sabe? permitiam, né? 4 filhos e a vida mesmo, né? Eu não tinha oportunidade. Precisou que viesse uma pandemia e eu também, uma intercorrência junto, que eu estava sem poder andar, numa cadeira de roda. Então, foi quando eu tive a oportunidade de estar realizando esse sonho. Então, e mais ainda, essa oportunidade que estou tendo aqui hoje também, né? Sim. De poder passar para o próximo, né? As coisas que foram boas para mim.
E por falar em passar para o próximo, eu quero saber o que a Ivone de 8, quase 9 décadas diria para a Ivone de 30 anos, 35. Quer chegar na idade dela, É, olha que eu só. quero aí uma Nossa, gente. dica. Eu vou falar de uma coisa, né? Voltem, né? Porque foi perdido no meio do nosso caminho. Foi perdido, né? A família. O laço, né? Os laços de família, né? Aliás, hoje em dia a gente percebe até o casal que não fica mais junto, né? Dá uma briguinha, um Mas- corre para casa da mãe, outro corre para casa da outra É, mãe. mudou muito. Não se conserta as coisas, né? Mudou muito esse conceito, né? Agora, eu não tenho palavras para exprimir, né? Assim, o que é mais, assim, o que é mais que nos deixa melhor, né? É você ter uma consciência tranquila, Sim. sabe? É mais assim, você nunca ter praticado derrubar pessoas, né? Então, acho que nós estamos passando mesmo por uma transição planetária. Com certeza. É, E como que você profundo. enxerga, assim, o envelhecer no propósito? Com É propósito. maravilhoso envelhecer. Eu acho bacana falar sobre E isso, com porque as propósito, pessoas têm dificuldade de se aceitarem que a gente está envelhecendo, né? Diante de tantas coisas que estão surgindo, de estética, não sei o que lá, estica daqui, estica de lá, põe não sei o que, né? Como que é isso para você, Ivone? Eu acho assim que isso tudo a gente sente dentro na nossa alma, sabe? É assim, é a mesma coisa de que hoje nós não encontramos muitas respostas, né? Mas a gente acaba aceitando de que há uma inteligência maior, que ainda a gente não tem condições, não é condições, nós não temos ainda uma inteligência para entender ainda isso, Sim. sabe? Uhum. Então, religiões foi feita pelos homens, né? Então, mas existe uma inteligência maior que nos rege. Então, é inspirada nisso, pensando assim, né? Uhum. De que estamos aqui para evoluir. Amém. E a É isso oportunidade que temos é na pluralidade das vidas. mesmo. Eu Verdade. continuo na linha dos conselhos. Ex- Eu quero saber algo aqui. Que conselho você daria para quem tem medo do tempo? É o que mais as pessoas me perguntam, É. sabia? Não é que tem medo do tempo. As pessoas falam assim, perguntam assim, o que você fala para quem está passando por um momento ruim de vida? Sabe? Uhum. Porque as pessoas querem saber, não existe mágica, não existe maneiras. Nós somos únicos, cada um é no seu momento. Cada um no seu momento de querer estar de bem com a vida. E o processo, né, também. O processo é lento. É. Não adianta. Não é no nosso tempo, né? É. Às vezes a gente quer que aconteça as coisas no nosso tempo, no Não. tempo individual de cada um de nós. Não, E na verdade não é assim que funciona, não é, né? não é, não é. E que legado então que você deixa aí para sua família, para quem está nos ouvindo, para a vida, né, Ivone? Olha, eu acho que a palavra que eu falo, faça por merecer, só depende de nós. Porque nós escolhemos os nossos caminhos. A vida se apresenta e nós que escolhemos os caminhos. Embora às vezes ele se desvirtua um pouco, né? Nem sempre a gente tem uma linha reta aí, mas acaba alcançando e vai encaminhando Com as certeza, coisas, vão são nesses encaixando. momentos, né, que devem prevalecer, né, de cada um ouvir, né, o que seu coração pede. É simples, não tem segredo, não tem nada, é preciso saber viver. É preciso saber Saber viver. viver. Ai, Jota Quest. Se as pedras no caminho.
Ah, muito bom, amo. Bom, você é avó, você é bisavó, Sim, né? Então eu acredito que você tem ali momentos, né, com eles. maravilhosos. E o que te encanta nessa nova geração, Ivone? Olha, é assim, eu agradeço muito ao nosso Criador, né? Que mandou, assim, porque o nosso aprendizado está na nossa própria família, Sim, né? Então, Que é a assim, coisa mais difícil, né, a Ivone? coisa Vamos dizer mais assim? difícil. É a família que a gente constitui, é onde a gente tem os nossos maiores desafios. Exatamente, né? Todos nós, Então, faz parte da lei divina, foi. né? Eu posso dizer assim para vocês que foi a faculdade da vida que me ensinou, né? Porque é quando a gente vai se tornando, amadurecendo, né? A gente vai entendendo, né, de que é preciso mesmo saber viver, né? Que aquilo que a gente não entendia ontem, hoje a gente passa a ter um pouquinho mais de compreensão e tá seguindo a vida, Olha, né? o que eu posso dizer para a geração, você Atuais. também, geração muito mais nova que a minha, né? Falar assim, que a gente quer da vida tudo aquilo que nós queremos, né? Mas a vida só nos dá aquilo que precisamos para evoluir. Ou seja, nem sempre a gente tem tudo que quer e as coisas são difíceis para ser conquistada, para Exatamente. justamente a gente aprender Porque a as gente, coisas a gente tem a se um valorizar. castelo de ilusões mundanas, né? Mas as que deixam dentro a gente situado num mundo melhor, é realmente saber que você nunca desejou mal ao próximo. Sim. Não sei se fica claro na Fica, cabeça das fica. pessoas. E sabe o que eu queria saber de você? O que mais te preocupa com tudo isso? Hoje em dia eu só agradeço a Deus tudo, porque eu vejo assim, né, que eu não tenho mais o que pedir, né? Só gratidão, né, Ivone? Agora, tem uma coisa, né? Tem pessoas que acham assim que só vão ser felizes quando tiverem poder aquisitivo. Isso é uma ilusão mundana. Não dá para descartar que ajuda, mas não é dá tudo. para descartar que Com ajuda, mas a oportunidade que um tem, Deus dá para todos. Sim, Sim. basta correr O atrás sol nasce para todos, como falamos no início, né? É. O sol nasce para todos. Então, Deus não está falando você vai merecer, você não vai. Escolha o caminho que você quer seguir. Nossa, nós estamos entrando aqui numa uma filosofia profunda, né? Ah, mas eu acho Mas é tão gostosa. importante hoje em dia, sabe, Sabe o que é Ivone? mais Muito se importante? perdeu, Viu, Juliana, você que é mais jovem, saber, né? Assim, o mais importante é a gente ouvir o nosso coração. O mais importante, o que o seu coração está pedindo. Porque não tem aquilo assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ouça seu coração. É as coisas que eu posso falar para me tornar, que me tornou essa pessoa. Aham. Bacana. Eu quero saber do protagonismo feminino, né? Na tua época era assim, escassez, né? Não existia, não se falava sobre isso, sobre esse tema. Hoje a gente já fala, hoje você vive, você é protagonista da sua própria história, Protagonista. né? Então conta um pouquinho, o que faz você assim, falar, poxa, que bacana. Eu não tenho um pouquinho para falar, eu tenho, assim, teria muitas coisas para falar, para poder ser entendida, né? Mas isso faz parte de uma evolução, Sim. né? Sim. Porque somos todos iguais, Uhum. né? Nós estamos aqui com as mesmas oportunidades para todos. Sim. Mas eu acho que, assim, foi preciso, eu acredito que da tua parte, desbravar algo Foi. que, né?
que há 8 décadas, quase 9, não existia. Então, assim, partiu muito de você, de fato, do teu sonho, da tua vontade, da tua persistência. Eu acredito que foram os acontecimentos da Também. minha vida que me tornaram empresária, me tornaram mãe muito cedo que Com eu quantos falo, anos você foi mãe? com 16 anos. Nossa, Então, bem eu menina. casei muito cedo, fui empresária muito cedo, né? Então, eu acho que a vida me É proporcionou isso. Nada mais justo do que o nome deste livro, A Faculdade da a Vida. faculdade da vida. É. E como que você enxerga a importância da escuta entre gerações? Olha, nesse momento, eu enxergo com assim, querendo fazer todo o possível, né? Para que possa ser passado, assim, principalmente para os mais jovens, né? Que estão chegando e não estão tendo um entendimento, né? Porque também está tendo muito acontecimento no mundo de hoje, né? Muitas guerras, muito isso. E isso está, principalmente para os mais jovens, está até tirando um pouco do equilíbrio Um mental. pouco, né? Eu Por diria isso, muito. As pessoas hoje em dia não têm mais paciência para nada. Estão completamente Intolerantes. intolerantes, desequilibradas. Você percebe isso no trânsito, no dia a dia. Essa coisa que a gente estava conversando assim, o amor para você se dar ao próximo. Você O citou até conserto, o né? dia do abraço, né? A gente não precisa ter o dia do abraço. Basta a gente sentir essa coisa dentro da gente e falar, pô, tudo é eu um te amo, eu comércio. gosto de você. Não, mas eu falo assim, sentir mais o amor Mas você a si próprio e ao outro também, entendeu? podemos entrar até, né, entre gerações, né? Achei maravilhoso entre gerações, Obrigada. porque essa oportunidade de estar falando, né, para as pessoas de menos idade também. Acho que é de menos, de meia e de mais. Eu acho que enquanto a gente tem uma coisa que se chama vida, ela tá aí para ser vivida, né? Mas a gente estava falando dos mais jovens, né, que Uhum. são os mais que estão precisando nesse momento. Verdade. E porque nós temos que sermos os arautos, né? Quem puder, né? Uhum. Está Sim. falando algo para que eles possam entender melhor, né? O que é realmente o equilíbrio mental, Sim. né? E também aceitar as intercorrências da vida. Sim. Frustração, né? Ela existe, Lidar, né? Como lidar. Mas tá bom, a gente não vai consertar o mundo, né? Não, não. Mas eu sei de um provérbio que pautou na minha vida, eu aprendi muito jovem e que me falou o seguinte, eu não sei nem de quem é, Faz falou assim, se você agir com dignidade, no mundo haverá um canalha a menos. Olha. profundo, hein? Irreal. É isso. Uma coisa assim, gente, eu não estou falando esse provérbio, esse ditado, não sei como chama, eu ouvi quando eu era muito jovem, 12 anos, eu casei com 15, né? Então, aquela época era mais normal, né? Então, é assim. É verdade. E a Essa oportunidade, viu, Marci, Juliana? Nós que E agradecemos. também os seguidores, né? Um agradecimento dos meus seguidores que eu amo de paixão. Seu arroba é ivonelopes.escritora. A gente Ivone vai colocar. Lopes, escritora. Isso, a gente vai colocar depois um CG falando o seu Eu Instagram. tenho no YouTube também 3 séries gravadas Que legal. durante a minha Trajetória. trajetória, gravadas, né? Séries mesmo que eu falei. Legal. Então vamos seguir agora para algo um pouco mais leve. Tem algum cheiro que remete você a uma lembrança? Não, assim, não.
Não? Mas porque todos os sintomas, né, agradáveis, cheiros, né, agradáveis, eles nos fazem muito bem. Verdade, eu amo o cheiro. Eu também. Nossa, Ele sempre representa alguma marca. coisa, né? E eu Na fico vida da tão gente. agradecida que Deus ainda tem olfato, exatamente. sabe? Lucidez, assim, uma absurda. Eu preciso Você faz- agradecer a Deus. Esse ano você vai fazer, então, quantos anos? Ou já fez? 86. Gente. Você vai fazer? E quando que vai ser esse dia? Você vai fazer, vou fazer esse ano. Esse ano. Que mês? O mês, o mês de agosto. Ah, tá que legal. aí. Tá Dia chegando, 3 olha de que bacana. agosto vou fazer, né? 86 E, anos. Nossa, Então, Ivone. Que bacana, né? Sensacional. Bom, e aí a gente pode até tocar numa musiquinha, né? Verdade. Que música que te representa com Ai, toda essa gente, história aí chegando eu nos tenho. 86 tão pertinho? Eu tenho. Qual? Eu assim, eu Pode não, cantar, tá? Hã? Pode cantar. Não, eu não tenho voz, mas eu vou falar uma frase. Né? Vou lembrar, assim. Emoções, de Roberto Carlos. Que tocante, né? Essa música é sensacional. Olha só essa frase. Se sorri ou se chorei, o importante é que emoções eu vivi. Nossa, que Nossa, oportunidade, que energia legal. boa. É. Que energia boa. Muito. Muito, Energia parabéns. boa. Olha A energia, Mas faz parte, né? Lógico, Quem lógico. sabe faz ao vivo, já dizia o Faustão, né? Faz parte, porque os momentos da vida é que são felizes. Verdade. Quem quiser uma vida eterna de felicidade, não vai encontrar nesse planeta Terra. Não mesmo. Ivone, falamos do protagonismo feminino, mas aí eu acabei não entrando um pouco no assunto. Mas tem alguma mulher que te inspira? Ou que te inspirou durante toda a sua trajetória? Muitas. Muitas. Então, Ai, conta. muita, eu acho assim, né? É que a mulher é mais guerreira que o homem. Isso é. E principalmente hoje está uma coisa muito mais. Que palavra que eu podia dizer assim? Ela está muito mais visível, né? Tendo voz para falar, o que na sua época você não tinha, né, Ivone? Lá atrás. E hoje a mulher se tornou independente, ela está tomando o mercado de trabalho, dominando, né? Sim. Essa questão. Talvez foram os acontecimentos de muito machismo Sim. que tornaram a mulher ser assim, que deixaram, as mulheres são guerreiras, os homens também, que deixaram a mulher, talvez lutou mais pela sua liberdade, Individualidade. né? E se tornou uma guerreira. Sim. Né? Mas nós não podemos separar nada nesse mundo por gênero. Sim. De jeito nenhum. Nós somos seres iguais. Né? Então, é assim. Então, a gente sabe assim, que todos nós temos a mesma oportunidade. E a Com mulher certeza. que te inspira? Todas. Te inspirou? Muitas, Todas? muitas. Você não quer muitas. falar uma para não comprometer, né? Ah, não, eu tenho para falar. Então gente. fala. Eu tenho que falar, mas é que eu não toquei no assunto hoje, mas não tem uma gravação que eu não fale da minha mãe. Ai, que bacana. Conta pra Ai, gente. se eu vou ter essa oportunidade, então, de falar, Claro. Lógico. que eu fico imaginando hoje, com tudo que ela me ensinou, eu fico imaginando hoje de que ela era uma sábia. Porque ela era analfabeta, não sabia ler nem escrever, mas ela me ensinou muito com as parábolas da Bíblia. E conforme os anos foram passando, eu lembro de tudo que ela falava das parábolas e realmente é uma grande realidade. Sabe? O Jesus deixou para nós, né? Pregou o amor.
E foi o nosso Criador que mandou Jesus para a Terra, Sim. né? Ele não é um Deus. Ele foi um filho de Deus, uma pessoa como nós, Uhum. né? Que veio pregar o amor. Sim. E provar que existe em matéria também, né? Sim, Porque a aí, gente desconfia de tudo, né? sim, pregar o amor, né? Porque ele falou sempre, né? Somos todos, ninguém chegará ao Pai Se não a Se ele. não- se não é por mim. Verdade. E é verdade, né? Você vê tudo. Eu, nessas quase 9 décadas, gente, eu vi isso uma grande realidade. Sua mãe, então, para você, entre sua mãe e seu pai, a sua mãe foi seu porto seguro? A minha mãe, ela foi, assim, ela foi meu porto seguro, sim, com certeza, né? Mas os ensinamentos que ela deixou, né, com as parábolas da Bíblia, ela é mais que o porto seguro. Sim. É incrível, né? O papel da mãe, É da incrível. mulher, assim. O relacionamento quando de fato existe entre o filho, né? E- Como é marcante. E você vê que por exemplo, ela não estou fazendo a apologia a não estudar. Sim. Não, muito pelo imagino. contrário. Muito pelo contrário, né? Aham. Eu estou falando assim, o que ela tinha Sim. para E passar. olha que interessante, ela não lia, porque você mesma disse que ela era analfabeta, mas ela te contava. Então eu fico imaginando Sim, você ali pequena, toda cheia de sede, e na tua imaginação, desenhando, né? As histórias e tudo que ela te contava. exatamente. Eu devo a minha mãe, que foi tudo para mim, né? Principalmente que me tornou A pessoa que você é a hoje, né? pessoa que eu sou. Eu falo muito dela e Você agradeço dedica? muito a ela. A ela? Sim, eu dedico tudo O livro. à minha mãe, sim, é porque o que mais eu falo é dos aprendizados que ela me ensinou. Eu não né? lembro se foi falado aqui, mas quantos irmãos eram? Ah, sim, Não, são Não. 4 filhos. para Mas você, irmãos, né? eu quero Seus, saber é. irmãos. Então, eu vou contar mais um pouquinho, se a gente tem algum Sim, tempo. Temos, temos. temos Mas sim. é rapidinho, é Pode Tá. ficar rapidinho. tranquila, temos sim. Porque quando eu nasci, a minha mãe já tinha 40 anos, eu fui a 14ª filha. Uau! Então, Tudo isso? É tudo isso. Você é a caçula. Senão, se eu for contar tudo Não, mas você é a direitinho, caçula? Sou a caçula. Mesmo pai, Ivone. Mesmo pai. Que bárbaro. Nossa Senhora. Não tinha televisão naquela época, né, Ivone? É. Então a minha mãe, eu acho que naquela época ela veio realmente com uma missão. Ou ela veio, sabe, para ensinar realmente, não desfazendo do meu pai. Sim, Né? ele Porque trabalhava, né? Te eles imagina. eram juntos, né? Sim. E ninguém faz nada sozinho, Verdade. né? Não mesmo, até hoje, E né? quando eu falo da minha liderança, da minha vida, dos meus filhos, não fui sozinha. Sim. Fui eu e meu esposo, Aham. que já não está mais aqui, mas que nós vivemos 61 anos juntos. Uau! Que Parabéns. lindo. 61 anos juntos. É muita coisa. Né? Muita história Então, de e amor. foi Nossa. nós, porque ninguém faz nada sozinho, foi junto, né? Porque quando um não quer, dois não brigam. Verdade. Não Não é? adianta. Mas de vez em quando saíam umas briguinhas, né, Ivone? Sim, mas Qual como? casal que não como tem, tem? né? A vida não é um mar de rosas, não é? A Mas vida assim, eu tem as entendi o suas que você disse, essa questão do dificuldades. sucesso, né? Se um quer o sucesso, o outro também Vai avante. vai é. que vai, né? Exatamente, as pessoas com o mesmo foco. Objetivo, né? sim. Um ajudando o outro, É, sendo complacente com o outro. Porque o que Deus une, né? O que diz assim, o que Deus une, o homem não separa. Mas E é verdade. sabe quando é uma união de amor? Sim. Quando é uma união feita assim, já dentro da família, sabe? Sim. Como que eu vou explicar? Porque se a gente vê que os nossos aprendizados estão na família, sabe-se lá, né? Sim. Se a gente já não teve Outras. em outra encarnação, né? Como fala.
sei lá. Então é assim. Então é isso, né, que dá essa força, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, é tudo isso, né? Sim. A gente Hoje, pode... É muito Ai, difícil, desculpa. é muito difícil de estar explicando de uma forma que todos entendam, né? sim, É cada um no seu momento E no seu tempo. e no seu tempo também, sim. né? Aham. E- Deixa eu te perguntar, e você tem irmãos vivos? Não, Só você? Nenhum. Só sobreviveu você? só. E eu não fiquei assim próximo deles, só de uma pessoa, só de uma, porque quando eu nasci, como eu estava explicando, eu já tinha irmãos casados, Ah, é verdade. tá. entendeu? Então, quando eu fiquei a 14ª filha, já haviam morrido 7 filhos. E assim, né, Ivone? Aquele seu irmão mais velho representava, ou irmã, como se fosse a sua mãe, né? Pela diferença de idade também, né, Ivone? Sim, e pela diferença de idade, e também porque, como que eu vou falar? Porque eles também gostavam muito, porque era a filha caçula. A mimada. Seria assim, a Ivoninha. A A Ivoninha. Ivoninha, eu tive um berço muito bom, né? Dos Aham. meus pais, dentro de, de, de moralidade, de amor ao próximo, De conduta, de né? conduta, né? De Aham. De vida, De vida, de é. educação, de de ética, tudo, né? né? De moral, tudo isso, né? Que naquela época a gente se preservava muito mais, né, Ivone? Era assim, também demais, né? Porque- Né, sim. É. Mas, Você foi safadinha? mas não, foi meu primeiro namorado. Que você casou? Foi, o primeiro namorado. Olha só. Então, Que graça. então eu estava Também falando... com 15 anos, né? Com 15 anos Imagina. eu casei. Por isso que eu perguntei se ela foi, né? Não, Acho não, que nem não, deu não. tempo, né? Não, não. De, Não, né? Aí depois a gente foi crescendo. A família se tornou Grandiosa, Numerosa, né? né? Numerosa. É. Então, era Aí assim, cada um tanto pro da seu minha canto. parte, já era grande, da parte dele também. Ah, sim. Então como nós casamos, né? Espera um pouquinho, deixa eu explicar assim. Como eu fiquei caçula, né? Aham. A minha mãe teve mais oportunidade de contar tudo, as coisas que ela viveu. Ela era lúcida também Sim. e ela contava para mim. E tinha tempo, né? Tinha mais tempo, né? É, Porque ela também foi guerreira para verdade. criar tantos filhos junto Sim. com meu pai. A vida é assim. Ela né? te contou se você foi planejada? Assim, ou Não, foi naquela assim? época, não acho que chegava a tinha, falar né? assim, Isso, não. é. Não Eu só tinha. sabia assim dos meus irmãos mais velhos, né? Que eu era caçula. Então eu queria saber certinho qual foi o dia que eu nasci, se era mesmo Sim. que estava na minha Na minha certidão. A certidão de na nascimento. certidão. Você queria saber se não era adotada, É, era isso. Então foi assim. Foi Ah, assim. uma outra curiosidade, assim. Você, quando nasceu, não foi aqui em São Caetano? Você é natural de... Nasci nasceu em em... São Paulo. Ah, São Paulo, capital. Tá. Nasci em São Que Paulo. bairro? Eu nasci no... Você é descendente de? Não, meus pais eram imigrantes europeus. Ah, Então, o que aconteceu? Eles se casaram, né? E nós somos... Eles se casaram, não. Eles vieram da Europa. os dois? Não, só o meu pai, Ah, espanhol. tá. E a minha mãe, a minha avó veio da Itália. Ah, Com a avó sim. materna. Minha avó materna. E eles se encontraram e se casaram, né? Italiano com espanhol. E Eu também tinha- sou assim. E naquele tempo existia uma colônia de europeus no Brás. Muita gente deve conhecer, Sim. né? Sim. Minha mãe Porque também foi era muito de lá. famosa, foi muito famosa. É muito famosa. É até hoje, né? Até hoje, Colônia né? italiana. Então é assim, é muitas histórias, gente. Não dá. Se eu começar a lembrar aqui, Ih, é vamos ficar pra parte muita 2, coisa, Mar. né? Nós vamos fazer a parte 2 A porque parte Vamos fazer dois. a parte 2, é tão bom, né? Não Conversar
assim, Muito. falar com o coração, É, bem Descontraída. descontraída, sem precisar representar nada, Ah, abrir com o coração certeza. e pronto. Então, e a gente está falando tanto da vida, de tantas histórias, né? E dá para perceber, assim, que você realizou o seu sonho em cima disso, que é na faculdade da vida que saiu esse produto final aqui, né? Esse livro. E aí, Ivone, eu queria saber de você o que ainda te pulsa na vida. É passar para as próximas gerações. Isso porque a recompensa que eu recebo dos que me acompanham é muito grande. As pessoas gostam, sabe? Olha, há quantos anos eu também agora, né, de livros também, porque esse é o meu segundo livro. Então, que como empresária também, eu fazia palestras, tudo isso, nas empresas, tudo isso. Então, os que me acompanham, né, eu nunca recebi assim, um não gostei, sabe? As pessoas gostam, né, e interagem, sabe? Eu fico muito feliz com isso, que a gente pode levar, às vezes, uma palavra, não precisa levar muita coisa, né? Às vezes não precisa doação, porque também não eleva a pessoa, né? Você, Se mas uma paternalista, né? palavra pode valer muito mais, né? sim, Eu pensei que quando ela falou assim, o que te pulsa ainda, eu tava aqui, ela vai falar o terceiro livro. Ela vai falar o terceiro livro. Tava Será? torcendo. Vai Dá pra sair ou não? nascer ou não? Olha, eu, enquanto tiver força, né? Aham. Eu continuo fazendo isto e o terceiro livro já está... Na fábrica? Não, está na fábrica, Ou né? tá só aqui ainda? Tá não está na fábrica ainda. Ele está já começado. Ah, na já? fábrica. Na Ele cabeça. já está... Sendo desenhado internamente dentro de você. Já está. Assim, vendo, mas gente? ainda não foi para editora, nada. Fala se essa Porque mulher não é assim. Mas o meu carro-chefe é a Faculdade da Vida. Com Né? Mas certeza. eu ainda pretendo, se der, né? Se eu tiver Esse aqui vai ser meu oportunidade. hoje? Vai. Aê! Uhul! Claro que Eu vai. já vou Vai ler ser já. Porque olha, eu tô aqui Tá de bom? verdade, querendo muito. Viu? Antes, Má, de você... Porque a gente já tá acabando. Passou Sei. rápido, Passa. né? Ainda tem um tempinho. Nossa! Como que foi pra você iniciar o Instagram? Ah, Conta! Foi assim, rápido, não um processo? Conta, compartilha. Não. Foi uma das coisas, hoje em Tá. dia, é uma das coisas mais difíceis e que eu demorei muito para aprender a não fazer. Gostei. Porque, minha filha, é muito trabalhoso, né? E eu já trabalhei bastante. Então, essa oportunidade que eu tenho de estar interagindo com as pessoas, e essa oportunidade, é a minha vida atualmente. Sim. Eu gosto de estar fazendo, Uhum. né? Então, é o seguinte, mas não é fácil para nós dessa geração, né? Principalmente, né? É muito difícil para nós operacionar e tudo isso, né? a gente até tenta, né, Ivone? Eu tô nesse meio. Você sabe que, contando um episódio aí pra você, a Ju já sabe disso, e aliás foi um lugar que a gente se conheceu, né? Eu, aos meus 53 anos de idade... Nossa, tá na flor da idade. Era, né? Eu fui fazer minha segunda graduação, eu fiz Direito aqui em São Caetano. Nossa, é mesmo. E assim, muito atípico de tudo aquilo que eu realizava na minha vida pessoal, profissional e tal. E aí, foi muito difícil, porque eu peguei essa época também de celular, de ter que assistir, aí veio a pandemia, assistir online, e eu tinha um professor fantástico, que qualquer dia eu quero trazê-lo aqui, até para a gente estar batendo um papo com ele, que ele chama Dr. Walter Barroso. Ele abria 2, 3 telas.
E eu ficava assim, desesperada, ligava para a nossa coordenadora. Eu falei, como é que faz? Calma, Marci, não se desespere. Eu quase chorando em casa. Eu falei, vou desistir de estudar. Eu não acompanho essa moçada. Ai. Mas aí a gente via que muita gente também tinha dificuldade. Não era só a gente que tinha, no caso eu, que tinha mais idade, mas algumas pessoas novas também. Não vamos dizer que os mais jovens são mais ligeiros, Nossa, né? mas Não, mas Eu tenho meus os novos- filhos Mas que, jovem nossa... assim, né? Por exemplo, eu tenho uma filha que tem 12 anos. E ela mexe, assim, absurdamente, ferozmente. Por exemplo, no TikTok. Às vezes ela faz coisa e fala, nossa, me ensina. Então, assim, de fato, é desafiador. E, assim, é desafiador pra você, pra Má, pra mim, né? Pra todo pra mundo, todo né? mundo. Só que eu acho que a Ivone quis Mas, dizer assim, a não gente sei que se- tem mais idade, parece que o grau de dificuldade é um pouco sim, maior, né, de Ivone? É maior. é E eu muito ainda maior. tenho um agravante, né? Porque como eu era empresária, né? Uhum. Faz pouco tempo que eu me aposentei. Então, eu tinha pessoas que faziam, Sim. né? Então, eu pedia relatórios, É. vem relatório, vem relatório. Só delegando. Quando eu me aposentei, eu me deparei que eu tinha que aprender a fazer, né, as coisas. Não era só delegar, né? Não, não era só delegar, não É. vinha pronto, né? Aham. Mas hoje em dia tem... Porque assim, tudo é uma evolução, né? É. E eu vejo com muitos bons olhos, né? Essa inteligência artificial. Ai, muito, né? Ai, Bárbara. Nossa, isso me deslumbra, Aham. sabe? Eu falo assim, Ajuda olha, muito, né, Ivone? não, ajuda. Aonde que estamos É chegando? verdade. Né? Que Gente, pra evolução, né? quem viu aquele tempo, viveu, né? Uhum. Naquelas coisas assim. Nossa, Naquele nossa, tempo que arcaico, né? coisa. Difícil. é muito Gratificante, motivador, é né? muito motivador. É, muito motivador. É. E pra mim também, viu? É. Porque quando a gente vê, né, por exemplo, você que tem um Instagram tão ativo e tá lá e abre caixinhas de perguntas e fala, interage. É. E aí isso motiva. Sim. Motiva o outro lado, de verdade. Verdade. Porque a gente precisa começar, a gente precisa postar, a gente precisa entender o nosso público, né? E aquilo que a gente estava falando, né? Verdade. Da questão do amor, né? Às vezes um abraço vai agradar outra pessoa e às vezes você acha que não. Então, assim, tem que estar ativo. É, na realidade, é assim, tudo que norteia a gente se aproximar um do outro, né? É. Seja através do amor, seja através da tecnologia. A gente não vive sozinho, né? O quão importante é você estar com o outro e ter essa troca com o outro, né? Porque isso, por mais... Olha, eu penso assim, por mais inteligência artificial que a gente vai ter, se não tiver Isso aqui. o calor humano, É. né? Aham. Isso vai existir. Com certeza. Né? É isso que leva, né? Até eu acho a gente vai ter assim oportunidades, perder algumas oportunidades de se manter, né? de evoluir, de perder alguma oportunidade de evoluir, não, algumas oportunidades para poder aquisitivo, porque muitos empregos vão ser substituídos por robôs, Sanados, esse negócio né? todo, né? Mas o calor humano Esse não vai substitui, não sempre tem nenhuma imperar. máquina. E quem sabe essa inteligência vai fazer com que sobre mais tempo para a gente poder interagir com amor e viver feliz como a gente consegue, né? Sim. Porque deixa a gente mais família, leve, né? amigos, né? O calor humano, isso é muito essencial para a nossa vida. Fortalecedor, né? É fortalecedor. Bom, a gente já está aí finalizando o nosso programa Tá de bom. hoje. E aí eu vou querer saber que mensagem que você deixaria para nós e para quem está nos assistindo, tanto os seus seguidores quanto os nossos. Olha, nunca desista. Tenha resiliência, tenha paciência. Vai assim, o mundo está veloz, né? Mas não desistam. Façam por merecer. Legal. É isso. Faça por merecer. Essa palavra, ela é... Essa frase, né, na verdade. É muito Você profundo. usou bastante aqui, inclusive. Sim, se você não
se você ficar parado, né, você vai ficar para trás. Boa. É isso. Pode dizer aí que é o legado, né? É. É um legado que você está deixando aí para nós todos. Com certeza. Quem está aqui, quem está do lado de lá. Com certeza. E eu agradeço a Deus todo dia que me dá essa vontade, né? E que me faz feliz também. Que bacana, Ivone. Adorei estar Eu também. aqui com você. Quero te Eu agradecer. Eu também. Você foi fantástica. Obrigada. Vocês Como pessoa, também. como tua história de vida, a sua batalha, as coisas que você venceu, que muitas coisas a gente sabe que aqui não foram ditas, mas com certeza elas foram sentidas. Olha, eu E o vou mais dizer. importante é que você venceu tudo isso. Olha, é o que eu desejo para todos, né? Façam por merecer, vale a pena. É isso aí. Ivone, onde encontrar o Ah! livro? Então, o que eu sei, que eu aprendi é assim, olha. Aqui embaixo Isso. tem o link da bio, onde você poderá encontrar o meu livro. Isso mesmo, a gente coloca no GC e aí Você direciona. põe pra mim. Ele Tá. direciona a compra do livro, né? Então tá, gente, vamos finalizando aqui mais um programa do nosso podcast Entre Gerações Pod. Curta lá a gente, faça seu comentário, pode fazer críticas também, como eu e a Ju já falamos para vocês. E muito obrigado por mais uma vez estar ouvindo a gente e que a gente possa ter colaborado com a história maravilhosa da Ivone e levado algum legado para vocês também, no sentido positivo da vida. Tchau, um beijo. Espero que vocês também que ficaram aí nos ouvindo, que gostem também. É Muito isso, obrigada. gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau. Tchau.